Pronto. Vamos fazer uma breve revisão. Nas, nas últimas aulas, a gente vem estudando sobre trigonometria, sobre o círculo trigonométrico, sobre o seno, cosseno, tangente, onde é que ela é positiva, onde é que ela é negativa, cateto oposto, cateto adjacente, que tudo está relacionado, né? E aí a gente foi para o círculo trigonométrico, e lá a gente viu, né? Onde é que é positivo, onde que é negativo, onde que um é positivo e o outro é negativo, bem como as fórmulas que tem, né, na trigonometria da circunferência. Tem várias fórmulas, desde a conversão de graus para radianos, que é essa aqui, ou questão para quando a gente vai somar dois ângulos, cosseno de dois ângulos. Então são muitas fórmulas. Querendo ou não, a gente tem que decorar isso. Aprender a gente não aprende, a gente decora, né? Porque né, não é nada intuitivo isso, para a gente poder decorar, para a gente poder aprender. A gente decora essas fórmulas aí, repetindo até a gente decorar. E aí a gente fez algumas questões na aula passada, convertendo grau em radiano. Faça até um exercício sobre isso, né, para tu, para revisar, para poder praticar. Também a questão das voltas que os ângulos dão no círculo trigonométrico. A gente saber qual ângulo ele vai parar, em qual quadrante vai estar determinado ângulo e tudo mais. Procurar da tangente, o cosseno, por informações que a questão dá, que a gente fez aqui, ó, cachorro. Certo. Entendendo isso, a gente vai fazer mais questões aqui. E após isso, a gente vai tentar nas próximas aulas mexer com geometria, né? Porque cai muito nas questões, cai muito na tua prova. E é preciso a gente poder ver alguma coisa, né? Algumas questões resolver para ver se cai alguma coisa parecida lá na hora, porque é imenso, é um assunto muito grande. E aí não tem como a gente ver em uma aula, duas, nem 10 aulas, não tem como. Tão grande que é o assunto. A gente vai poder tentar, né? Tá bom o tamanho aqui da fonte? Mas eu vou ter que diminuir aqui, porque... Vamos lá, né? Questão 55. Mais uma questão da... Se não me engano, se essa prova ali de 2017, 2018, foi essa questão. Caía dizendo o seguinte, né? Simplifique a expressão seno de 2x menos x mais seno de 3x mais x. Então, quando ele diz, cadê aqui desenhar? Quando ele diz simplifique, é para deixar mais bonito, mais menor, está muito grande esse enunciado aqui, ó, desse tamanho aqui, está muito grande. A gente tem como a gente mexer para reduzir, encaixar algumas coisas e no final terminar bem menor. Então tal que vai dar um desses resultados aqui, ó. É da letra D, que eu já coloquei aqui o gabarito. Vai ficar bem menor do que era. Por isso que diz simplificar, é diminuir, né? Como é que a gente simplifica? Mexendo, as coisas vão aparecer. E aqui, ó, aqui já tem duas fórmulas que eu uso daquele amontoado de fórmulas que a gente viu na primeira aula. Pode ver aqui, ó, que aqui tem o seno, né? Seno. E dentro do parêntese tem duas coisas se subtraindo. E aqui tem seno de novo. E aqui duas coisas se
somando. E tem uma fórmula que ela tem essa mesma roupagem aqui, essa mesma roupa, esse mesmo estilo, que é essa, pronto, essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Tá vendo, ó? Seno e duas coisas se somando. E tem aqui novamente a segunda fórmula, o seno e duas coisas se subtraindo. E aqui tem as duas fórmulas, no caso, o seno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais o seno do segundo mais o cosseno do primeiro. E quando é menos, no segundo caso, também é a mesma coisa, seno vezes cosseno, só que como aqui é menos, aqui na fórmula também é menos. E depois troca, né, o seno de B vezes cosseno de A. Quando é com cosseno, quando é as duas coisas se somando ou subtraindo, só que agora no cosseno, troca, né? Quando é mais, aqui fica é menos, ó. Quando é menos, aqui fica é mais. No seno é mais fácil, é intuitivo. Porque aqui fica mais, aqui vai dar mais, aqui fica menos, aqui fica menos também. Então agora é o que? Jogar a fórmula. Tá bem mastigadinho já aqui o estilo, né? Pronto. A primeira fórmula é a da subtração. Então ele diz que seno de duas coisas se subtraindo é o seno do primeiro, primeiro sendo esse e o segundo sendo esse, né? Seno do primeiro, seno de 2π, vezes o cosseno do segundo, no caso é o cosseno de x é o segundo, menos o seno do segundo aqui é o x, vezes o cosseno, ó, do primeiro, cosseno de 2π. Pronto, eu fiz essa primeira parte. Agora eu vou fazer a segunda. Mais. Segunda parte usando agora a segunda fórmula, que é a mesma coisa, só que no lugar de aqui ser menos, porque aqui é menos da fórmula, aqui eu vou usar mais, porque aqui é mais da fórmula, né? Então vai ficar essa segunda parte também, né? Seno do primeiro, seno de primeiro seno 3π e o segundo seno x, seno de 3π vezes cosseno de x, que é o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro, cosseno de 3π. Prontinho. Deu de pegar? Deu de pegar aqui a ideia? Aqui é só aplicar a fórmula. Pronto, agora o que é que eu faço? Eu vou resolver. Agora eu vou resolver isso aqui, né? Pronto, eu vou agora ver o que é que dá de fazer, simplificar para dar esse resultado. Cosseno de x, não sei o que é x, então eu quero saber como é o cosseno, mas aqui tem seno, ó. Seno de 2π. Qual é o seno de π? Π, que a gente sabe que π, né? A gente viu, quando que π é em radianos é igual a 180. E o seno de 180 é o que? É zero. Então, aqui é seno de 2 vezes zero. Então, 2 vezes zero é o quê? Zero. Entendeu? Entendeu? Ó, poderia fazer dessa forma aqui também. Seno de 2π, π não é 180? Então, se é 2 vezes π, é 2 vezes 180. Que é igual ao que? 360. Então, aqui vai ficar seno de 360 vezes cosseno de x menos seno de x. Estou repetindo aqui o que eu não estou mexendo. Vezes cosseno de 2π. A mesma coisa. 2π é 2 vezes 180, que é igual a
360 mais seno de 3π. Agora é 3 vezes 180. 3 vezes 0, 3 vezes 8, 24, 4. E eleva os 2. 3 vezes 1, 3. E 2, 5. 540 vezes o cosseno de x mais seno de x vezes o cosseno de 3π, que também é, já fiz a conta aqui, ó. 3 vezes 5, 80, 440. Pronto. Então, seno de 360. A gente sabe que o círculo trigonométrico, vou colocar ele aqui, né? Ele é 360 graus. Aí aqui está a divisão dele. 0, 90, 180, 270 e 360. E o seno, ele é dado, o valor maior dele, o valor dele é dado no eixo y. E vai de menos 1. O menor valor que um seno pode ter é menos 1, que é o seno de 270. E o maior valor que um seno pode ter é 90, porque ele é dado no eixo y. Então, os ângulos que estão lá em cima, o maior ângulo no eixo y é 90 e o menor no eixo y é 270. Então, aqui é igual a menos 1, o seno, e aqui é 1. Ou menos 1 aqui e aqui é 1. 90 é 1 e 270 é menos 1. É o menor valor que um seno pode ter e o maior valor que um seno pode ter. Pronto. Então, quando é aqui em 0, dá no ângulo 0, dá no ângulo 180, que é nos ângulos paralelos, os ângulos horizontais, que é o eixo horizontal, ele o que? 0. O valor do seno é 0. Então, tá, se tu for olhar, se tu for ver, o seno de 0, 0, o seno de 180 também é 0. E o seno de 360 também é 0. Por quê? Porque ele fica aqui nessa faixa horizontal. Quando ele está aqui na horizontal, todos os valores, né, são 0. Então, seno de 360, já sei que é o quê? É 0. Então, vai aqui ficar 0 vezes cosseno de x. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, isso aqui, ó, vai embora. É 0 isso aqui. Aí aqui é, esqueci de colocar aqui cosseno. Cosseno de 360. Pronto, tá diminuindo. Essa parte já foi embora. Essa parte aqui, cosseno de 360. O cosseno, os valores dele, é aqui do eixo y. Do eixo x, quer dizer, no horizontal. O seno é na vertical e o cosseno é na horizontal. Ou seja, o maior valor que um seno pode ter, o maior valor é 1, que é o cosseno de 360, ou pode ser o cosseno de 0, e o menor é cosseno de 180, que é menos 1. Ele também varia de 1 a menos 1. Então, cosseno de 360 é 1. É o maior valor que ele pode ter. Cosseno de 0 também é 1, maior valor. E o menor valor é o cosseno de 180, que é menos 1. Certo? Sabendo disso, então, cosseno de 360, eu já achei que é 1. Esse valor aqui é 1. Vai ficar menos seno de x vezes cosseno de 360, que é 1. Então, vai ficar menos x vezes 1, menos seno de x. Aqui eu já resolvi, esses dois aqui eu já resolvi. Vamos para esses dois agora. Mais seno de 540. Ou seja, ele estava aqui, aí ele deu uma volta toda, né? Porque o 540 não é 360 mais 180.
Então, ele deu uma volta toda, ó, aí ele parou aqui, no 360. E o seno, que aqui é seno. Seno de 360, eu já sei que é o quê? É zero. Aí ele andou mais 180 para dar o 540. E o seno de 180 também é zero. Então parou no zero. Ele tinha parado na primeira volta no zero e na segunda volta para dar o 540, que é o ângulo que eu tenho aqui, ó, também parou no zero. Ou seja, é o seno de 540, que o seno de 540 é zero também. Então esses dois caras aqui, ó, então aqui vai ficar zero vezes cosseno de x, isso aqui vai dar zero. Vezes cosseno de x, zero vezes qualquer coisa é zero também. Então esses caras também foram embora. Então, como é zero, eu não preciso colocar. E esse outro cara aqui é cosseno de 540. Ou seja, também é o mesmo raciocínio do seno. Que o ângulo todinho não é 360, ele inteiro, a volta toda. Mais 540 é 360 mais 180. Ou seja, ele andou tudo, aí ele parou aqui, que aqui é o 360. Aí ele andou mais para cá, que é 180. Ele andou mais 180. Ele parou aqui no 180. E o cosseno de 180 é menos 1. Aqui, ó. Até eu coloquei aqui, ó. Aqui, ó. O cosseno de 180 é o menos 1. Ou seja, então vai ficar seno de x vezes cosseno de 540, que é menos 1. Então vai ficar menos seno de x. Então, tem menos seno de x e menos seno de x. Então, é duas vezes seno de x. Então, está repetindo duas vezes. Então, é duas vezes seno de x. Menos seno de x, né? Porque está menos, então é menos duas vezes seno de x. Que é a letra D de dado. Deu de pegar o raciocínio, de entender a ideia. Se tiver alguma dúvida, tu pode falar. A gente resolve aqui as dúvidas aqui. Boa, né? Pronto, então, aqui só foi o que? Aplicar a fórmula. Primeira fórmula, que foi desse primeiro cara aqui, ó. Primeira fórmula, que é a do menos, que aqui é menos. E a segunda fórmula, a gente aplicou, ficou esse negocinho grande aqui. E aqui a gente foi achando o seno e os cosseno. Aqui é aquela mesma tabela, seno de 30, seno de 60. Só que quando ninguém fala muito em seno de zero, cosseno de zero, a gente não fala muito. Mas a gente tem que ter na cabeça que é 1, é 0, vai depender, entendeu? Aí aqui, eu sabendo, aí eu só multiplico o resultado. Aí vai diminuindo até que fica só uma função, só uma continha pequena. É por partes, você vai fazer parte por parte, para você achar. Certo, vamos lá para essa próxima aqui. Vou desenhar aqui o círculo trigonométrico logo. Desenhar grande para ficar. Desenhar aqui. Desenhar aqui as formas. Fica melhor do raciocinar, de pegar a ideia. Tem que ter círculo trigonométrico na cabeça. Saber do seno onde é que é positivo, cosseno. Pronto, a alternativa é assim. Se seno de x mais cosseno de x é 7 sobre 3, você está vendo que tem um ângulo, que eu não sei qual é esse ângulo, eu somando o seno dele e o cosseno dele dá 7 sobre 13.
E ele diz também que a tangente desse ângulo aqui, esse ângulo X, esse ângulo é o mesmo para todos. Pode ser um 40, um ângulo 30, um ângulo 20. Ele não diz qual é. É menos 5 sobre 2. Ele diz que a tangente desse ângulo é menos 5 sobre 2. Então, no círculo trigonométrico X, o ângulo pertence ao qual quadrante? Ele quer saber se é o quadrante 1, se é o segundo quadrante, se é o terceiro quadrante, se é o quarto quadrante. Aí ele quer saber. Então, aí tu tem que lembrar, né? Que o seno, vou até colocar aqui, ó, de cores iguais, as cores tudo parecidas, seno. O seno, sabendo que aqui é o primeiro quadrante, que é o primeiro, ó, é dois, primeiro aqui, começa a dar ao contrário, que é o primeiro, que é o segundo, que é o terceiro, e aqui é o quarto. Começa de trás para frente, já é ao contrário. O seno, ele é positivo. E no segundo também é positivo. E no terceiro ele é negativo. No quarto ele é negativo. O cosseno, no primeiro ele é positivo. No segundo ele é negativo. No terceiro ele também é negativo. E no quarto ele é positivo. E a tangente, como é? Tem que ir de A novo, tangente, ela é no primeiro ela é Ligeiro. positivo. O povo que liga pra mim. Peraí, tô vendo aqui um negócio. Não, tem ninguém ligando aqui não. Tem. Tem não. Tem que tocar. Mas não, é número normal, não, você não tem crédito não, pra me atender. Não tem como ligar de volta. Pronto, resolvi aqui. Pronto, vamos voltar, né? A tangente. A tangente, o primeiro é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo e o quarto é negativo. Aí eu coloquei de cores parecidas para tu raciocinar, né? Para tu pegar a ideia, né? Então, seno, ele é positivo nos dois em cima e nos dois embaixo negativo. Cosseno, ele é positivo nesse e positivo embaixo. Os dois embaixo. Embaixo do. E a tangente era positivo na diagonal. Seria assim, que era positivo. E o restante é negativo. Essa outra diagonal é negativa. Pronto. Precisa saber disso. Então, ele diz que a tangente desse ângulo é menos 5 sobre 2. Então, o que é que ele quer dizer? Deixa eu mudar aqui de cor para não misturar. Então, poxa. Ele quer dizer que esse ângulo aqui, ou ele vai estar no quarto quadrante, porque no quarto a tangente é negativa, ou ele vai estar no segundo quadrante, porque a tangente é negativa também. Esse ângulo aqui que eu quero saber. Porque ó, tá dizendo que está negativo. E não pode ser no primeiro, não pode ser no primeiro, e não pode ser no terceiro, porque no primeiro e no terceiro é positivo. Aí ele disse que é negativo, está dizendo aqui que é negativo. Agora eu tenho que fazer as contas e saber quem é x. Vamos lá, vamos escrever aqui. Seno de x mais o cosseno de x é 7 sobre 3. E aqui diz que a tangente menos 5 sobre 12. Certo. Mas a tangente, ela pode também ser escrita sobre seno sobre cosseno. Ela é a mesma coisa. Eu posso escrever seno isso, tangente, eu posso escrever dessa forma. Isso é a mesma coisa. Então, eu poderia dizer que seno vezes cosseno é
menos 15, ou menos 5 sobre 12. Não é não? Posso, né? Porque se a tangente ela é a mesma coisa que o seno de um ângulo sobre o cosseno de um ângulo, é a mesma coisa. Por exemplo, o, o seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2. A tangente, ou o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Por isso que a tangente de 45, ela é 1. Por quê? Porque é seno sobre cosseno, ou seja, raiz de 2 sobre 2 dividido raiz de 2 sobre 2. Aqui é o seno de 45, aqui é o cosseno de 45. Então, duas coisas igual divididas, ela sempre vai dar o quê? Vai dar 1. Entendeu? Por que, que a tangente de 45 é 1? Porque a tangente é seno sobre cosseno. Então, se a tangente, estou dando um exemplo de um ângulo qualquer, se o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e a tangente, o cosseno também é raiz de 2 sobre 2, e a tangente é seno sobre seno, então a tangente é só dividir em 2, e duas coisas igual divididas sempre vai dar 1. Por isso que a tangente de 45 é 1. Certo, então agora é só fazer aqui um cruz credo, né? Multiplicar, vai ficar 12 seno x de x igual a menos 5 cosseno de x, certo? Agora deixa eu ver aqui, conferir aqui no meu gabarito, onde foi que se eu mexi, foi com seno ou foi com cosseno? Ah, certo, igualei com seno, para ficar mais fácil. Vai ficar seno de x igual a menos 5 cosseno de x sobre 12. Então, eu achei a função seno em relação ao cosseno, é isso. Seno em relação ao cosseno é isso. Pronto. Então, eu já achei que seno é isso, eu só jogo aqui nessa fórmula aqui, ó. Vou até mudar de cor, para ficar melhor. Então, eu vou jogar agora aqui nessa fórmula. Então, vai ficar... Certo. Vou jogar aqui. Então, agora esse aqui vai ficar igual a seno de x. Seno de x agora eu sei que é 5 cosseno de x sobre 12. Entendeu? Por que ficou seno isso? Porque seno de x é isso. Então, se seno de x é isso, então eu pego isso e jogo no lugar, substituo. Aí mais, né? Aí repito o restante da conta, que eu não fiz nada. 7 sobre 3. Hã? Não é S13, é verdade? Realmente. Sim, sim, sim. 7 sobre 13. Pronto. Agora, o que é que a gente faz agora? Ah, eu jogo pra cá, né? Ah, eu faço o MMC desses dois aqui, né? Eu multiplico tanto em cima como embaixo por 2. Vai ficar menos cosseno de x sobre 12. 5 cosseno de x sobre 12. Mais 12 cosseno de x sobre 12 igual a 7 sobre 3. É porque no meu MC eu faço diferente. Eu multiplico tanto em cima, porque eu não quero que esses dois caras sejam igual para não poder somar. Então, como aqui não tem nada, eu multiplico tanto em cima por 12 como embaixo por 12. Vai ficar 12 sobre 12. Vou apagar aqui. Pronto. Vou voltar aqui. 7 sobre 3. Agora soma isso aqui, né? É menos 5 cosseno mais 12. Vai ficar 7 cosseno de x positivo sobre 12. Que é igual a
7 sobre 13. Aí eu faço cruz credo. Isso aqui vai ficar 7,21, boto 1 aqui. 7, 2, 90, cosseno de x. 7 vezes 12, 14, 7, 90. Peraí. 17, 14, boto 4. 7 vezes 1, 7, 8. Bom, igual a 8. Então, cosseno de x será a 84 sobre 91. Pronto, o que é que significa? Eu não achei o ângulo. Eu achei o valor do ângulo. Pronto, aí aqui, por isso aqui já dá de eu matar a questão. Por que já dá de eu matar a questão? Porque ele disse assim, ó, que a tangente desse ângulo, vou apagar aqui, poluído, a tangente desse ângulo é menos 5 sobre 12. E o cosseno desse mesmo ângulo é 84 sobre 91. Eu não importo quanto vai dar 84 sobre 91. Mas eu sei que é uma coisa, que isso aqui é porque positivo, né não? Vai dar um número positivo, porque os dois são positivos. Tem como eu dividir esse cara e dar negativo, né? Porque se os dois é positivo, vai dar 0, alguma coisa, mas se é positivo. E aqui, ó, já é o que? Negativo, ó. Então, qual é o quadrante? Que a tangente é negativa e o cosseno é positivo. Aí eu vou olhar nos quadrantes, né? Aqui não, porque aqui a tangente, que é esse azulzinho aqui que eu coloquei, aqui a tangente é positiva, então não é esse quadrante aqui. Ó, aqui a tangente, que é o azulzinho, ela é positiva, mas o cosseno, será que também ele é positivo aqui? O cosseno é o verdinho. Não, aqui o cosseno também é negativo, mas eu quero que o cosseno seja o quê? Ó? Positivo. Então não é esse segundo quadrante também. Vamos para o próximo. Vamos analisar o próximo. Aqui, a tangente, ela é positiva. Mas eu não quero que aqui a tangente esteja negativa, não quero, também não é esse. Então só nos sobra o último. Aqui a tangente, que é o azulzinho, ó, o sinalzinho positivo dela, ela é positiva. E o cosseno, que aqui deu também positivo, aqui também é positivo. A tangente é negativa e o cosseno é positivo. Então, e esse é o quarto quadrante. Alternativa letra D de dado. E aí? Porque o círculo trigonométrico, ele ajuda muito nas questões. Muitas questões de trigonometria é sobre círculo trigonométrico. É tu saber onde que o seno de um é positivo e é negativo. Já decorou isso aí. Você tem que decorar até o dia da prova. Onde o seno é positivo, onde o seno é negativo, onde o cosseno é positivo, onde o cosseno é negativo, onde a tangente é positiva, onde a tangente é negativa. Não é difícil. O seno ele é positivo nos dois em cima, no primeiro e no segundo. O cosseno ele é positivo, então se ele é positivo nos dois de cima, os dois de baixo é negativo, porque só tem positivo e negativo. No dois de baixo, hã? Oi. Uhum. É porque a questão ela não vai te dar
informação besta, sem sentido. Ela vai te dar a informação que tu consegue resolver a questão. Que nem aqui. Aqui ela não me deu o ângulo. Ela não me deu o ângulo, não importa qual é o ângulo. Isso aqui é 60. É tanto que a gente fez a questão toda e descobriu que o ângulo é esse. Que somando ele com cosseno dá isso. E a tangente dele é isso. A gente nem descobriu. Porque não precisa. Ele não quer saber isso. Ele quer saber onde ele é negativo. E aí ele deu as informações necessárias. Ele deu essa informação e deu essa segunda informação. Aí é a hora da intuição. Aí é onde o cara tira a carta da manga. Pronto, ele me deu a tangente, mas como é que ajuda? Aí eu penso, mas a tangente, ela é o seno sobre cosseno. Se eu substituir aqui para ver o que acontece. Aí faz o cruz credo. Aí eu achei já um seno aqui, ó. Achei esse seno de x, que deu isso aqui. Aí pronto, achei isso. Agora o que é que eu faço? Joga na forma para ver o que é que acontece. A gente vai testando, entendeu? Você jogar aqui. Aqui a gente está perdido, não sabe o que fazer. Ou pega esse valor aqui que deu bem aqui, que diz que seno é igual a isso. Então eu vou lascar bem aqui nesse seno também, eu vou lascar isso aqui. Aí joguei, fiz o MMC e tal, fiz as contas normal, até quando achei cosseno, que deu isso. Aí eu junto essa informação. Pronto. Então achei que o cosseno ele é positivo, ó, que vai dar um número positivo, e a tangente é negativa. Aí eu raciocino. Onde é que o cosseno é positivo desse ângulo e a tangente é negativa? Só pode ser nesse quarto quadrante aqui. Porque nos outros tudo não vai dar certo. Não vai bater as duas informações. Uma vai ficar faltando uma das informações, ou vai faltar logo as duas. Aí não vai bater. Aí onde bate as duas informações é alternativo, porque não tem outro jeito de fazer. É porque matemática é assim mesmo, você tem que testar, você tem que tirar muita carta da manga, ver como é que faz e testar. Se deu certo desse jeito, você testa em outro. Aí até onde você não tem mais o que testar, aí você desiste da questão, que não tem mais o que você testar. Aí quando tiver alguma coisa para você testar, carta na manga para você tirar, você tira. Ó, esse ângulo aqui, ó. Ele está entre, né? Aqui, eu sei que aqui é o ângulo zero, que vai começar aqui a contagem, que é 90, que é 180. Esses ângulos aqui tem que decorar também. 270. E aqui é a volta toda, que é 360 graus. Eu sei que esse ângulo ele vai estar entre 270 e 360. Então ele vai ser um desses ângulos, aqui, entre esse e esse tem 90 graus aqui. Vai ser um desses graus, eu não sei. E ele também me pediu, mas eu sei essa informação, que ele vai estar aqui. Ele pode ser, ele vai de 270 ao 360. Agora qual deles eu não sei. Aí eu teria que mexer mais. Aí era mais dor de cabeça, mas não pediu. Entendeu? Então você vai raciocinando, você vai lutando, você vai jogando o que você tem, as cartas na manga, entendeu? Pra ver se sai alguma coisa. Vamos lá aqui para 57. Novamente, círculo trigonométrico. Quase todas as questões vai precisar. Vou desenhar de novo. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui as coordenadas, que aqui é o eixo Y, que é o eixo X. Também estou com esse Y. Pronto. Eu vou preencher aqui, né? Que é o zero, que vai começar aqui usando, né? Aí aqui quando ele chegar aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270 e aqui é a volta completa, que aqui é o 360. Pronto, preenchi o ângulo. Agora vamos ver o que é que ele quer, né?
Ó, ele está dizendo assim, que existe um ângulo X que ele está entre 0 grau e 90. Ou seja, então ele está aqui, ó. Então ele está aqui, né não? Está dizendo que ele é maior do que 0 e menor que 90. Então ele está aqui. Então ele está no primeiro quadrante. Está no primeiro. Então o restante não importa. Está no primeiro. Vai diminuir minhas contas. E ele está dizendo que esse ângulo é o que? É seno. Então já sei que esse ângulo é o que? Positivo. Porque seno no primeiro quadrante é positivo. Ele é positivo aqui e positivo aqui. Aqui embaixo é negativo e aqui embaixo também é negativo. Pronto. Aí ele disse que o seno de 4 vezes esse ângulo. Não é que é o seno desse ângulo. É o seno de 4 vezes esse ângulo. Aí aqui foi o erro da prova mesmo. O jeito que saiu aqui, ó. Todo bugado aqui a fonte. Eu até escrevi aqui. É seno, ó. 4 vezes esse ângulo igual a menos 3. Não, raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2. Pronto. A questão é essa. Ele quer saber quais os possíveis valores de x. Quais possíveis ângulos seriam para dar esse resultado aqui, ó. Para dar esse resultado. Quais possíveis ângulos seriam? Na questão passada, a gente fez a questão todinha e a gente não queria saber qual era o ângulo. A gente fez todinha, né? A gente nem sabe que ângulo é que o seno dele mais o cosseno dá isso. E a tangente é isso. Ele nem quis saber. Ele nem pediu e a gente não foi atrás. Não precisava. Essa aqui não. Essa aqui ele quer saber o ângulo mesmo. Ele quer saber o ângulo. Então, quais os possíveis? Ou seja, possível é porque é mais de um. Se fosse só um ângulo que desse esse resultado aqui, ele diz assim, qual ângulo dá esse resultado? Mas quais os possíveis? Vocês têm mais de um. É 2, é 3, é 4. Qual é o ângulo, né, que dá esse resultado? Deixa eu apagar aqui. Pronto, agora nós vamos raciocinar, né? Raciocinar aqui comigo. Então existe um ângulo que eu multiplico por 4, que ele vai dar raiz de 3 sobre 2, certo? Eu sei o quê? Que é menos raiz de 3 sobre 2. Eu sei que existe dois ângulos que ele tem esse resultado de raiz de 3 sobre 2. Que é um ângulo que vai estar aqui nesse quadrante e outro ângulo vai estar aqui nesse. Porque aqui os valores deles são negativos, né? Então, qual é o ângulo que está aqui no terceiro, que aqui é o terceiro quadrante, e aqui é o quarto. Qual é o ângulo que vai ter um seno que vai dar raiz de 3 sobre 2? Porque, eu falei na aula passada, na última aula que a gente teve, que os ângulos que são inéditos, os inéditos, ele só é daqui, ó. Só é de 0 a 90. Por que inéditos? O restante todinho do círculo, de 90 até 360, é tudo cópia. É o mesmo ângulo, só que vai mudar o sinal, positivo ou outro negativo. Então, inédito mesmo, só é de 0 a 90. O restante é Outra tudo. ligação. O restante é tudo negativo, tudo positivo. Ou é negativo ou é positivo. Entendeu? Então, aí, por isso que tem que ter a jogada dos senos e dos cossenos. E da tangente, saber onde é positivo e onde esse seno e esse cosseno é negativo. Pronto, a gente falou até da regrinha, né? A regrinha diz assim, né? Por exemplo, se eu quero saber qual é o ângulo que é irmão gêmeo de um determinado ângulo que está aqui. Ou seja, eu quero um ângulo, né? O segundo quadrante, que é o segundo, que é aqui o ângulo, porque aqui no primeiro quadrante, por exemplo, que tem o ângulo que é a raiz de 3 sobre 2, é o ângulo 60. Né, na tabelinha? A tabelinha do seno e do cosseno. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Né?
tabelinha. Aí o seno de 30 é o meio, seno de 45 raiz de 3 sobre 2, seno de 90 é 1. Tabelinha lá que até a musiquinha e tudo. Então, o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Mas aqui ele está dizendo que é menos, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Então, não pode ser esses ângulos, não pode ser esse valor aqui. Não pode ser 60, porque é menos. E aqui ele não quer menos, ele quer, na verdade, o 160 é mais aqui, é positivo. E aqui também que é negativo. Então não pode ser no primeiro quadrante esse resultado. Tem que ser ou no terceiro, porque é negativo, ou no quarto, porque também é negativo. Aí como é que eu descubro qual é o ângulo que é irmão gêmeo de 60? Vou até colocar aqui uma retinha. A cópia dele no terceiro quadrante. Tem o ângulo que é a cópia dele no terceiro quadrante, só que é negativo. Então, eu pego aqui, ó, 180, vou colocar aqui embaixo. É 180 mais o ângulo que eu quero achar a cópia dele. É 180 mais 60. Vai dar o que? 240. Então, aqui tem o ângulo 240, que ele é a cópia de 60, só que negativo. Então, seno, aí ó, seno de 240 também é raiz de 3 sobre 2, é a cópia dele, só que negativo, só que negativo. Só que negativo. Aí no quarto quadrante, como é que eu faço para saber qual é? Eu tenho que tirar 360 menos o ângulo que eu quero achar a cópia dele. Vou mudar de cor aqui, ó. Então vai ser no quarto quadrante. Aqui, o ângulo que vai estar aqui nessa área. Vai ser 360 menos 60, que é o ângulo que eu quero achar a cópia dele. Que é o ângulo que? 300. Então eu posso dizer que o seno de 300, ele também é raiz de 3, ó, sobre 2. Só que negativo, porque no quarto quadrante todos os resultados de seno são negativos. Então eu achei os dois possíveis ângulos. Vou até tirar daqui e colocar aqui embaixo. Eu achei os dois possíveis ângulos que pode ser esse x aqui. Os dois possíveis ângulos que pode ser esse x. Ou ele é 240, ou esse x é 300. Porque os dois vão dar menos raiz de 3 sobre 2. Os dois vão dar. Então, eu tenho que saber qual é. Tenho que saber qual deles eu substituo aqui por x para dar esse resultado aqui. Pronto, agora é só aplicar a aritmética, né? Substituir o valor, no caso você substituir, né? O valor do ângulo, o que eu quero é o ângulo, não quero o valor dele. Então, aqui é menos raiz de 3 sobre 2, eu substituo pelos dois caras. Substituo primeiro por um e substituo primeiro por outro. Então, primeira possibilidade. Primeira possibilidade vai ser seno de 4x, que é igual a 240. Que eu achei que é o do terceiro quadrante aqui, ó. Terceiro quadrante. Eu disse que pode ser 240 porque o seno dele também é menos raiz de 3 sobre 2. Então, vamos ver. Então, seno de 4x é igual a 240. Aí vai ficar o que? Seno de x é 240 por 4. Seno de x é igual a 60. Ou seja, x é igual a 60, né? Então, que esse ângulo, esse x, né? Na verdade, eu tenho que tirar esse seno aqui. Eu quero é o
dizendo que é 60. Que esse ângulozinho aqui, um dos valores que ele pode assumir é 60. Mas nas alternativas não tem 60. Tem 30, 45, 75. Então, não tem. Poderia. Se eu colocar 60 aqui, eu colocar 4 vezes o ângulo 60, o seno dele vai dar raiz de 3 sobre menos raiz de 3 sobre 2. Poderia, não estaria errado. Agora eu vou para a segunda possibilidade. Porque ele disse que são que são possíveis valores. Eu achei 2 possíveis. Então é a segunda possibilidade. Segunda possibilidade é o ângulo seno 360. Ou o ângulo seno 300, que é o que a gente achou aqui. Né? O seno de 300, ele também é raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2. Pronto, agora é substituir, né? Vai ser o seno de 4x é igual a 300. Aí vai ficar 4x ele é igual a 300. X é igual a 300 dividido por 4. X 300 dividido por 4 é 75. Então, tem a alternativa 75? Então, tem. É a letra C. Para tu ver o tanto que o círculo trigonométrico ele é importante, né? Sem ele, a gente não fazia nada. A gente não saía do lugar nenhum. Primeiro a gente tem que entender e saber onde é que é positivo, onde é que é negativo, para a gente poder destrinchar a questão. Porque ele queria o quê? Um ângulo, o valor de um ângulo, que era esse ângulo X, que 4 vezes ele desse isso aqui. E se tu multiplicar 4 vezes 75, vai dar o quê? 300. E o seno de 300 é raiz de 3 sobre 2. Se eu substituísse por 60, também daria. Ia ficar 240. E o seno de 240 também é menos raiz de 3 sobre 2. Mas não tinha alternativa 60. Então, se não tem, eu não vou marcar. Mas tem a 75. Tem a 75. E se tem a 75, eu marco ela. Entendeu? Porque são duas possibilidades. Não tinha a primeira, mas a segunda tinha. Então, a segunda é o que eu vou marcar. E aí? Deixa eu pegar a ideia. Ela não é muito difícil. Primeiro você tem que entender mesmo o círculo trigonométrico, levar onde é que é positivo, onde é que é negativo. E destrinchar isso aí, destrinchar. E testar as alternativas. Né? Prontinho. Vamos para a última aqui. Essa aqui é pegada. Essa não precisa de círculo trigonométrico. O problema dela é as fórmulas dela. Que é grande. A gente vai usar aqui 2 fórmulas para resolver essa questão. Então, está dizendo que o seno de 20 é x. Aqui, engraçado, algumas que ele deu, ele não dá o seno, ele não dá o valor do ângulo, aí ele dá o resultado. Aí aqui ele deu o valor do ângulo, mas não deu o resultado. Sempre é assim, ou ele dá o resultado e não dá o ângulo, ou ele dá o ângulo, mas ele não dá o resultado. Pronto, então que o seno de 20 é igual a x. Certo. Ele quer saber qual é a tangente de 40. Deu seno e ele quer saber a tangente. Enrolado, né? Pronto. Agora, deixa eu só pegar bem aqui minha colinha.
porque essa questão ela não é fácil. Aí, deixa eu ver como foi que eu comecei ela. Certo. Coloquei aqui. Uhum. Que ela não é simples, assim, a gente pega começar errado, erra tudo. Pronto. Aí ele deu aqui, ó, seno de 20. E ele quer saber qual é a tangente de 40. Pronto. Eu sei que a tangente, ela é o quê? Seno de x sobre cosseno. A gente já fez até uma questão anterior dizendo isso. A tangente é isso. É seno sobre cosseno. Ou seja, a tangente de 40, se, ou de quando, que é x, quando o ângulo é x, mas aqui já deu um ângulo, o ângulo é 40. Então, é o seno de 40 sobre o cosseno de 40, né? Aí eu acho a tangente de 40. Pronto. Mas a, a tangente de 40, eu posso escrever ela como sendo a tangente de 2 vezes 20, né não? Porque 2 vezes 20 não é 40? Posso, né? Por que é que eu preciso fazer isso? Para poder usar em fórmula, que é uma fórmula que eu vou usar agora. Que é quando tem um número multiplicando um ângulo. Que é essa fórmula aqui. E aqui, ó. Uma multiplicando um ângulo. Pronto. Na verdade, aqui não é na verdade, não vou usar tangente de 40. Poderia usar, mas não é necessário. Eu vou escrever aqui, ó. É o seno de 2 vezes 20 aqui. Que também vai dar seno de 40. E aqui é o cosseno de 2 vezes 20. 2 vezes 20. Entendeu? Porque 2 vezes 20 é 40. E 2 vezes 20 também vai voltar ao que era. Pronto. Aí agora aqui, vou apagar isso aqui porque eu não vou precisar. É verdade, mas eu não vou precisar. Agora eu vou substituir, vou jogar para cá. Ó. Vai ficar muito estreito para trabalhar. Aí eu vou usar a fórmula. Tem um seno e duas vezes multiplicando um ângulo. E a fórmula diz o que, ó, quando tem um seno, aquela aqui, ó, quando tem um seno e 2 vezes multiplicando o ângulo, é 2 vezes o seno de A menos o vezes o cosseno de B. Vou esquecer aqui, a fórmula diz que é seno, isso aqui é o seno de 2 vezes 20 é a mesma coisa que 2 vezes o seno de 20 vezes o cosseno de 20. Aqui, é igual a fórmula aqui em cima. 2 vezes A é 2 vezes seno de A vezes o cosseno de A. E o A na questão, o ângulo é o 20, né? Que é a fórmula aqui. A última fórmula aqui do seno. Vou voltar. Então, substitui já. Parte de cima. Agora eu vou substituir. Parte de baixo, que é o cosseno. Já para o cosseno a fórmula é diferente. Aqui, cosseno quando dois está multiplicando o ângulo. Saiu aqui, pera. Então, é cosseno ao quadrado de A do ângulo menos o seno ao quadrado do ângulo. Vai ficar cosseno ao quadrado do ângulo, que é 20 menos
seno ao quadrado do ângulo. Deixa eu ver se está certinho, para não errar nada. É, cosseno menos seno ao quadrado do ângulo. Pronto, tá aqui. Agora, o que, que a gente pode fazer? Deixa eu lá na minha cola de novo. Se isso tudo certo. Tá tudo certinho. Seno ao quadrado. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Para poder explicar. Cosseno ao quadrado de 20, certo? Igual a 1 menos seno ao quadrado de 20, certo? Mas seno ao quadrado de 20 seno ao quadrado de 20 tá, e onde foi que eu substituí isso? Ah, substitui embaixo. Substitui embaixo, seno ao quadrado de 20. Certo, vou voltar aqui. Pronto. Aí aqui eu vou colocar uma adendozinha. Tem outra fórmula que eu tenho que usar aqui. A fórmula diz que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é 1. Certo? Como aqui esse ângulo que eu estou caçando é x, não vai ficar seno ao quadrado de x de 20, x de 20 mais cosseno ao quadrado de 20 é igual a 1. Então vai ficar cosseno ao quadrado de 20 ele é igual a 1 menos seno ao quadrado de 20. Por que eu tenho que fazer isso? Para poder dar certo. Eu tinha um professor no meu curso ele fazia esses malabarismos aí. Aí a gente perguntava, professor, o que você tem que fazer esse tanto de coisa aí? Rapaz, para dar certo. Então, é a gente tirar a carta da manga. E aqui, ó, tá vendo que aqui tem ao quadrado, as coisas. Aí tem uma fórmula que é o quadrado também. Lá nas primeiras fórmulas lá em cima que eu te mostrei, tem essa fórmula aqui. Então, se tem o quadrado aqui, dá de eu inventar, mexer para poder dar certo. Então, ó, cosseno ao quadrado de 20 é isso aqui, ó. É isso aqui. Então, o que é que eu faço? Isso aqui eu vou trocar por isso. Trocar por isso. Então, agora é o de cima, eu repito, eu não mexi nele ainda. Vai chegar a vez dele. 20 vezes cosseno de 20. Agora eu vou trocar. Cosseno ao quadrado de 20. Achei aqui, ó. Cosseno ao quadrado de 20 é isso aqui, ó. É 1 menos. Só que presta atenção, ó. Ele disse aqui no começo, ó. Seno de 20 é o quê? X. Não é o seno de 20, não é x? O seno de 20 é x. Então, o seno ao quadrado de 20, ó, o que, ó? Então, vou colocar aqui, ó. O seno de 20 é x. Certo, né? Então, eu poderia dizer o quê? Que o seno ao quadrado de 20 é igual a x ao quadrado. Não poderia, não? Você consegue entender isso? Ó, eu estou dizendo que seno de 20 é x.
Isso é a mesma coisa que isso. Ou seja, então quer dizer que seno de x, de seno de 20 é x. Então, se eu elevo ao quadrado esse cara aqui, então quer dizer que o x também eleva ao quadrado, porque isso é a mesma coisa. Porque se eu multiplicasse isso aqui por 2, o x também multiplicava o quê? Por 2, porque eles são a mesma coisa. Se eu multiplicasse por 100, então o x multiplicava também por 100. E se eu mexo em um e eu automaticamente tenho que mexer em outro, que são igual. É igual uma balança. Essas equações, elas são como balanças. Se eu mexo num lado, eu tenho que mexer no outro para continuar igual. Porque, ó, se é seno de 20 igual a x. Pronto, tem uma balança aqui. Tá equilibrada a balança. Tá equilibrada. Aí se eu coloco um quadrado aqui agora, vai ficar seno ao quadrado de x. Para continuar equilibrado, eu tenho que lascar um quadrado aqui também. Senão fica o quê? Desproporcional. Para continuar igual, eu tenho que continuar. Se fosse assim, ó, seno de 20 igual a x, aí aqui eu colocasse, eu multiplicasse, ou somasse com 4 mais seno de 20. Aqui eu tenho também que somar 4 para continuar igual. Entendeu? Se eu coloco uma coisa no primeiro lado, eu tenho que automaticamente colocar também no segundo lado. Senão fica desequilibrada a balança. Entendeu? Pegou a ideia? Sempre. Por isso que o nome é igualdade. Igualdade, se eu mexer de um lado, eu tenho que mexer no outro. Senão fica desigual. Fica pendendo. Só é igual se as duas coisas forem igual. Se eu aumentei num, eu tenho que aumentar do mesmo jeito no outro. Se eu diminuir de um, do mesmo jeito, se eu multipliquei por um número um lado, eu tenho que multiplicar o mesmo número do outro. Senão fica desigual. Entendeu? Pronto. Então, na questão diz que seno de 20 é x, seno de 20 é x, e aqui tem, ó, seno ao quadrado de 20, então é a mesma coisa, só que agora é que x ao quadrado. Porque eu coloquei ao quadrado aqui, ou lá joguei um quadrado aqui, eu tenho que jogar um quadrado aqui também, para continuar igual. Senão fica desproporcional. Pronto, aí aqui a segunda parte, menos seno ao quadrado de 20. Mas como aqui já está, ó, seno ao quadrado de 20, então aqui também é menos x quadrado. Menos x quadrado. Porque aqui embaixo eu ia colocar o que? Era isso aqui, ó. Não que eu ia colocar? Aí aqui eu já coloquei. Aí eu substituí. Aí eu sei que seno ao quadrado de 20 é x. Mas aqui, como está o quadrado, eu tenho que colocar o quadrado também, coloquei. E aqui a segunda parte, que é isso aqui, ó, menos seno de 20, que eu ia repetir aqui embaixo, seno ao quadrado de 20 eu ia repetir, mas aqui eu já disse, ó, que seno ao quadrado de 20 é x ao quadrado. Então eu coloquei aqui também, x ao quadrado. Pegou a ideia? Entendeu? É um pouco difícil, já que tu não tem. Já que a gente não usa muito no nosso dia, a gente pega essa ideia. Certo. Então, por aqui pausei. Não tem. Agora eu vou ver o que dá de eu fazer, né? Deixa eu ver aqui na cola o que foi que eu fiz. Certo. Pronto. Pronto. Aí aqui, ó. Eu reescrevi isso aqui. Aqui tava assim, ó, cosseno ao quadrado de 20. Que aqui eu mexi tanto que dá nem de ver mais direito. Menos seno ao quadrado de 20, né? Aí tu pode perceber que aqui tem, ó, cosseno de 20. E aqui tem cosseno ao quadrado de 20. Então para ficar igualzinho ao que está aqui, cosseno de 20, eu tenho que jogar esse 2 para o outro lado. Então,
Quando eu jogo uma potência para o outro lado, ele vira o que? Raiz. Vai ficar cosseno de 20 é igual a raiz, ó, de 1. Aí aqui, seno ao quadrado de 20, eu já sei, já coloquei aqui, ó, que é x ao quadrado. E menos x ao quadrado. Pronto, agora eu faço o quê? Substituo. E aqui, ó, seno de 20, aliás, substitui todo ao mesmo tempo. Seno de 20 é o quê? Que a questão diz? Ó, x. Então, aqui eu não preciso mais colocar seno de 20. Eu coloco agora o quê? X. Porque seno de 20 é x. E aqui tem seno de 20. Pronto. Agora é só reescrever. Então, vai ficar duas vezes. Seno de x, eu não vou colocar seno de x mais. Eu vou colocar agora o quê? Porque seno de 20 é x. Não preciso mais colocar seno de 20. Eu só jogo pelo cara que é igual a ele, que é x. Vezes cosseno de 20. Cosseno de 20 eu já achei aqui, ó, que é cosseno de 20 agora. Não vou mais colocar cosseno de 20. É menos x ao quadrado. E embaixo, eu vou aqui repetir. 1 menos. Ó, aqui tem menos 2x e menos 2x. Ou seja, o menos 2x está se repetindo quantas vezes? Duas vezes, não é não? Alô? Gabriel? O seno de x, o x ao quadrado, ele está se repetindo aqui duas vezes, não? Aqui, ó. Porque não ouvi, não. Então, menos x ao quadrado, menos x ao quadrado. É duas vezes menos x ao quadrado. Duas vezes. Menos, o menos já está aqui, que é x ao quadrado. Tem alguma alternativa que é essa daí? Tem. Letra D de dado. É, realmente essa questão não é fácil. Então, eu tive que olhar a cola algumas vezes para me lembrar como foi que eu fiz ela. Não é bonzinho pro cara fazer ela. O cara depois de fazer umas 20 de português, aí o cara chega em matemática, o cara bate de frente com essa, o cara desanima logo. Sim, tem muita. Duas ou três, sempre caem. Trigonometria, duas ou três. E geometria, né? É, esse aqui não é fácil. Aqui a gente faz muito treinando, treinando. Fala em treinando, as atividades lá que eu te passei naquele dia lá. Tu olhou ainda elas? Hum, uhum. Pois é, cara, tu tem que treinar ela para ajudar. Porque tá vendo que tá piorando o nível das questões. Tá cada vez ficando mais difícil. Aquela era bem basicona, entendeu? Bem basicona. E aí, se tu conseguir fazer ela, eu vou passar outra. Tudo questão desse mesmo estilo aqui, só que com outro número, né? Mas, mas nesse estilo aí. Aí vou salvar a aula, vou botar no YouTube. Se tu tiver qualquer dúvida, tu olha lá de novo, entendeu? Aí na próxima aula a gente vai corrigir e aí próxima semana a gente já mexe com geometria, ver o que é que a gente dá de fazer em geometria, entendeu? Pronto. Tu que sabe. Só que amanhã eu posso de tarde também amanhã. Dá, né? Pronto, beleza. Mas o importante é tu terminar
as duas listas. A gente só pode fazer quando tudo puder já ter terminado, entendeu? Aí se a meta não tiver terminado, não compensa a gente ter aula amanhã, entendeu? Eu tenho que ter terminado para tu tirar tudo comigo já, do tá, que tu tem. Aí a gente vai para outro assunto, beleza? Vou terminar aqui, finalizar. Aí eu vou fazer uma atividade, eu mando pra tu no zap aí. Valeu, falou.